eu quero dar as boas-vindas aqui agora no nosso Nemas Catch. A nossa doutora e embaixadora da Nemas Way, a Andressa Guzmão, uma simpatia de pessoa, uma pessoa maravilhosa. E uma profissional da saúde integrativa. Ela vai falar um pouco dela, do seu currículo, né? Que ela é o próprio currículo, né? Ela vai falar, então, para nós é uma honra ter uma convidada hoje, é honra receber a terapeuta integrativa, terapêutica, a doutora Andressa Guzmão. E vamos fazer algumas perguntas para ela. Primeiro quero dar as boas-vindas a você, doutora, já te conheço já, e ser grato, a gratidão que nós temos de você, de certa maneira, emprestar o seu nome, o seu valiosíssimo nome, para ser embaixadora dos produtos da Nemas Way. Com certeza você indica os nossos produtos, principalmente o ozônio, cápsula e outros produtos mais, né? Então, seja bem-vindo e fala um pouco de você, para depois eu te fazer algumas perguntas, que o povo está tão curioso para saber sobre a saúde, porque a gente sabe que se a gente não cuidar da saúde, não investir na saúde, a gente vai gastar muito com a doença. É melhor investir na saúde. Eu sempre digo que você é o seu melhor investimento. Eu invisto muito em mim, sabe? Eu me cuido bem, eu, por exemplo, amo comer frutas, verduras, legumes, gosto de me investir em roupa. Eu tenho o hábito de manhã cedo, quando eu boto a roupa, eu troco de roupa, eu dou uma volta próximo de casa. Se eu achar um cara mais bem elegante que eu volto para casa e troco de roupa de novo. Eu sempre compro roupas que eu não posso pagar, porque eu tenho que trabalhar duro para pagar. Então, fala um pouco de você, doutora Andressa Guzmão. Tá certo mesmo? Tá certo, Andressa Guzmão, é isso mesmo. Tá bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos. Nós. A Nemas Way é uma empresa que realmente traz transformação para todos, né, em sua volta, tanto para os clientes, para os embaixadores, para os colaboradores, os servidores. Então, para nós termos essa parceria é realmente um privilégio. Então, agradeço por isso. Falando um pouquinho de mim, então, para a gente poder iniciar, eu sou terapeuta integrativa. O porquê de ser terapeuta integrativa, verdadeiramente acredito nessa integralidade do ser humano. As partes que somadas formam esse todo incrível que nós somos. Comecei aí a minha formação há uns 17 anos atrás. Eu pensei que já tinha 20. Não, já estou chegando no 4.0. Não. Então a integrativa funciona mesmo, hein? A gente só finge. Você deve tomar bastante suplementação, sim, bastante água. Um pouquinho, muita água. Faz ginástica, faz tudo tem jeito, né? Sim, a gente vai falar um pouquinho de tudo isso. E eu digo sempre que a gente precisa vender, compartilhar, ensinar aquilo que a gente vive. Então, todas as coisas que a gente tem o privilégio de ensinar, eu vivo todas elas. Algumas poucas que eu não tenho a oportunidade de viver, por qualquer motivo pontual ali que me impossibilite, eu não compartilho. Um exemplo vale 1000 palavras, né, doutora? Um exemplo vale 1000 palavras. Exatamente. Liderar pelo exemplo e ser um exemplo daqui. Você não pode falar assim, olha, você faça isso, imagina se você fosse uma médica de cuidar, por exemplo, de emagrecimento, e você estivesse lá com 120 quilos e fosse falar de como emagrecer. Mas a doutora é gordinha, como é que ela fala de emagrecimento? Sim. A primeira coisa do paciente é falar isso, né? Ou você vai falar sobre pele e sua pele está toda estourada, ou sabe o cabelo. Então, você cuida de você para mostrar aos seus pacientes, olha, é assim que a gente vive. Eu vivo e cuidando de mim para cuidar de você. Se eu não cuidar de mim, eu não cuido de você. Exatamente. Essa é a minha filosofia, né? Exatamente. Então, todas as coisas que eu ensino, eu faço. Primeiro eu faço, eu testo em mim, eu aplico, prega, né? Eu vejo o resultado, eu entendo qual é a resposta. Você é a sua própria cobaia, né? Exatamente. Você vai de cobaia, né? Exatamente. Eu não consigo aplicar com profundidade, por exemplo, se nós vamos fazer um trabalho de desintoxicação pensando na perda de peso. Sim. Eu tenho hoje alguns acompanhamentos de pessoas que perdem 30, 20, 50 quilos. O que a gente chama de... Quanto tempo isso? Olha, em torno de 3, 4 meses. E não voltam mais. Se seguir ao pé da letra o que a doutora fala, com certeza vai se manter magro. Sim, e saudável. Exatamente. E ele vai com outro corpo, ele vai se sentir bem quando ele olhar no espelho e falar, eu tô gostando do que eu tô vendo. Não quer Aí perder. Ele se disciplina e vai fazer tudo aquilo que você pedir para ele fazer, né? Perfeito. E vai mantendo. É algo muito lindo, é uma transformação incrível que acontece de dentro para fora. E você se sente bem com isso, né? Porque você fala, é mais uma pessoa que eu pude ajudar. Uma pessoa que poderia vir até a óbito, porque se a pessoa não se cuidar, pode ter um derrame, pode ter um infarto. Sim. Porque a tendência de uma pessoa que está fora do peso demais é muito mais
assim, a probabilidade dele ter um infarto, alguma coisa, é maior do que uma pessoa magra, não é? Sim. A obesidade, por si só, já é uma doença, né? Então... E é uma das piores, porque ela vem aos pouquinhos, você não percebe, né? Sim. É 1 quilinho todo mês, ou umas graminhas todo dia, aquilo não para mais, né? E quando a gente vai lidando com essa questão da desintoxicação, da desinflamação, e a pessoa vai tendo essa transformação de dentro para fora, vai alcançando esses resultados, é um combo, né, que se transforma. E aí a gente tem essa questão da integralidade. Por exemplo, eu começo a perder peso. Mas não é só o peso. Quando eu perco peso, eu mudo a minha forma de enxergar. Existe uma questão mental que vai sendo transformada. O mindset vai mudando a mentalidade. Tudo vai mudando. Você muda os gostos, você muda o tipo de roupa, você... hábitos alimentares. Os hábitos de atividade física. Às vezes deixa de fumar, começa a fazer ginástica, faz um monte de coisa que não faria antes, né? Exatamente. Que não estava fazendo. Sabia que precisava, mas não fazia, né? Começa com um hobby novo. Então, troca o guarda-roupa, né? Porque começa a emagrecer 50 quilos, é outras roupas, né? Exatamente. Então, muda o cabelo, tudo começa a mudar. Então, e até o humor, né? Porque às vezes começa a ficar mais bem-humorada, mais feliz, né? A autoestima também, né, doutora? A autoestima deve elevar, né? Sim. O conceito que ela tem dela mesma começa a mudar. Não é verdade? Sim, bastante. Então, um tratamento com a doutora não melhora uma coisa só. É uma série de coisas, de causas, né? E efeito que vai somando ao todo. Exatamente. Então, a pessoa, quando ela emagreceu 50 quilos, ela não perdeu só peso. Ela jogou fora também o negativismo, falta de vontade, falta de paixão, falta de empenho, mau humor. Tudo aquilo ali, ela adquire novos hábitos. Ela substitui hábitos antigos, ruins, por hábitos bons. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Eu comecei ali a minha primeira formação foi em educação física. Trabalhei alguns anos direcionada a essa questão física, a parte ali do ganho de massa magra, toda a atividade ali que a gente tem numa sala de musculação, numa sala de ginástica, pensando nessa questão física, né? Que também é uma base importante da construção do nosso ser, do nosso corpo, dessa integralidade toda. Trabalhei muitos anos com uma técnica chamada LPF. É uma técnica que ela ficou conhecida como técnica da barriga negativa. A gente diminui bastante a circunferência abdominal, 9, 12 centímetros. É um trabalho respiratório, postural incrível. Mas que não perde peso, embora diminua a medida de circunferência. Às vezes não é muito inchaço também, às vezes aquilo é inchaço, pode ser inchaço. Tem inchaço também. Essas pessoas têm a barriga, ou até enfesada, tem muitas fezes também. Também. Porque outro dia uma senhora veio aqui, que você deve conhecer, se não der agora, uma senhora simpática, que é cantora lírica. Ela estava no congresso ontem com a gente. E ela falou que tinha um senhor que estava com 14 quilos de fezes dentro dele. 14 quilos. Fez uma lavagem, ele tinha 14 quilos. Sim. 14 quilos, que absurdo. É algo que a gente... Nereide, você deve conhecer. Conheço. A Nereide, a doutora Nereide. Ela é sim. maravilhosa. Ela atende casos de câncer quando está terminal mesmo. Ela agora foi para mim estar com uns 30 ou 40 casos de câncer terminal. E ela também curou um câncer dela mesma. Ela mesma se autocurou. Sim. Através de toda essa base natural, limpeza intestinal, desparasitação, tudo isso a gente trabalha um pouquinho. A espirulina, que dizem que é um dos suprimentos mais antigos da Terra, Cleópatra já usava. Isso é uma coisa muito antiga, que os astronautas usaram como alimento para ir para a Lua. A espirulina, ela faz realmente uma faxina no corpo do ser humano. É verdade que você tomando um frasco inteiro, que dá 90 cápsulas, você durante 30 dias tomando ela, vai fazer uma faxina, realmente vai limpar? A espirulina é altamente desintoxicante. A gente usa... É como se fosse um detox. Como se fosse um detox. A gente usa ela em todos os protocolos. Porque é um produto natural. É um produto natural. Criança pode usar. Nós temos. Enfim, é um produto que realmente ele... Você, como doutor, indica. Indico e uso todos os dias. Você está brincando? Sim. É aquela velha história. A gente indica aquilo que a gente faz. Toma espirulina. Aí você pensa assim, mas eu tomo uma cápsula. Você pensa, tomar 3, né? Eu tomo duas. Eu acho que 2 para o seu tamanho tá bom. 2 por dia. Se for pro peso, você tem que tomar meia, né? Aí você pensa assim, mas não é para emagrecer?
A espirulina, ela ajuda no processo de desinflamação, desintoxicação, te dá ali uma possibilidade, né, de conseguir perder peso. E por que eu tomo, por exemplo, e eu não preciso perder peso? Dá energia também, porque ela é um alimento, ela tira a sua fome, porque como ela é um alimento, né, ela tira a fome também, né? A espirulina, ela ajuda a eliminar metais pesados, então nós retemos muitos metais. Sim, a gente morre pela boca, né, a verdade é essa. Chumbo, por exemplo, ela ajuda a eliminar o metal pesado do corpo. Além de eliminar metal pesado, ela ajuda nesse processo de desinflamação, de desintoxicação. E limpeza. Faxina, aquilo limpeza. Aquilo que vai grudar no seu estômago, comida que você carne, que fica grudado, não sai nunca mais, limpa tudo. Ela ajuda a ir limpando, é claro que não é só ela, é uma união, né, com outras coisas. Duas, né? Ela é uma a mais, mas ela também é muito importante, João, para o ganho de massa magra. Quem gosta de academia, principalmente os vegetarianos que não comem carne. É verdade, eles têm deficiência. Acabam não tendo ali algumas vantagens. Algumas coisas, né? E a espirulina ajuda. Ela substitui no carne. Então, ela não substitui a proteína da carne, mas ela ajuda no ganho de massa magra. Então, quem gosta de academia, todos nós precisaríamos ir, mas tem aqueles que são mais tendenciosos e fazem o treino de forma bem ali rotineira, precisam também usar a espirulina. Então a gente indica para quem quer perder peso, a gente indica para quem precisa desinflamar e a gente indica para quem precisa ganhar massa magra também. Na nossa vida é uma questão de alinhamento, né? Você tem que estar em sinergia, né? O que é sinergia? Trabalhar junto. O seu corpo, ele é a coisa mais perfeita, né? Porque você pensa, por exemplo, a mente. A nossa mente, ela comanda o nosso corpo. Por exemplo, porque você tem lá o teu sangue, que vai do coração para o cérebro, vai da ponta do dedinho da mão até dentro do pé. Então, são milhares de litros de sangue que passam o dia inteiro. O seu coração bate 1 trilhão... 200, não sei quantas vezes, 1 trilhão. Aí, se não tiver tudo bem alinhado, os cuidados com o corpo, com a saúde física, mental, qualquer parte do teu corpo que estiver desalinhado, aquilo pode desencadear um problema sério. Por exemplo, se o teu sangue não estiver bem, no caso do ozônio, ele leva oxigênio para o sangue. Então, o que é a causa de um câncer no momento? É umas células inflamadas, mais ou menos isso, né? Então, quando você alinha seu tratamento com a saúde física, com a saúde mental, isto você fica, digamos, em perfeita sinergia com você, porque você é o universo, nós somos parte do universo. Sim. E eu digo que a sinergia mais perfeita que existe é o universo, porque são bilhões de estrelas e elas não se chocam. E eu não sei se você sabe, mas nosso planeta Terra, se fosse comparar ele ao tamanho do universo, seria você pegar uma cabecinha de alfinete, dividir ela em trilhões de vezes. Então, se a Terra desaparecer do universo, o universo não vai sentir nada. Então, e eu não pedi uma pergunta, eu vou começar agora, hein? Okay. Quais são os primeiros passos que você recomenda para quem quer alinhar os cuidados corpo físico com a saúde mental? O que ele tem para dar junto o cuidado corpo físico, saúde mental? O que ele precisa fazer? Ok. João, eu amo essa temática. Por isso que continuei os meus estudos. Então, além de ter a questão ali da educação física, eu sou graduanda em nutrição e psicologia também. Você não para de estudar, né? Está sempre estudando. Eu gosto muito dessa combinação dessas três partes. Trabalhei muito tempo ali com essa parte da desintoxicação de forma individual. E aí, o que eu percebi? Às vezes um protocolo estava bem bonitinho, estava bem redondinho, e eu tinha certeza pela minha experiência, por aquilo que eu estava usando ali, a indicação da suplementação, enfim, tudo que envolve o nosso protocolo, que nós teríamos um resultado X, que é o que nós queríamos, tanto eu quanto aquele aluno, aquele cliente ou paciente da clínica. Enfim, comecei a perceber que alguns protocolos davam uma segurada. A pessoa estava vindo naquela parte orgânica, fazendo toda a limpeza, toda a mudança, e de repente não ia. Falei, bom, tem alguma coisa estranha aqui. Por que está tudo tão redondinho, organicamente falando, fisicamente falando, a atividade física bem indicada, a parte orgânica bem certinha, e não está avançando? E aí algo me chamou a atenção. Falei, bom, possivelmente a gente tem uma questão emocional aqui que está travando o avanço das outras partes. E aí fui estudar sobre isso. Fiz um curso
como terapeuta emocional, que a gente trabalha bastante a parte da análise corporal, a forma de funcionar que cada um de nós temos, por conta dessa maneira como nós fomos formados, como foi desenvolvido o nosso corpo ali entre a gestação da nossa mãe até mais ou menos entre 5 e 7 anos. Então, dependendo de como foi a mielinização ali dos nossos neurônios, a gente tem algumas mudanças, e aí a gente tem maneiras diferentes de funcionar por conta dessas diferenças que temos. E fui percebendo essa questão ali psicológica. Comecei a trabalhar nessa direção, até então não era ainda estudante da psicologia, para ver que ligação era essa. E me surpreendi com a ligação profunda que existe entre todas as questões orgânicas, físicas, com a parte emocional, que acaba influenciando a questão mental também. Aí entrei na faculdade de psicologia, para poder unir aí esse conhecimento, né? E um exemplo básico para a gente compreender. Nós temos o que nós chamamos de eixo intestino e cérebro. O nosso intestino, né? Muitas vezes falava-se que ele era um segundo... Você acha que é o primeiro, né? Um segundo cérebro. Hoje a gente já fala que ele é um cérebro também, só que está aqui, nessa região aqui, abaixo, e não aqui... na nossa cabeça, mas dentro do nosso intestino a gente tem neurônios, a gente tem produção de hormônios importantes, uma série de questões que acontece e que tem essa ligação direta com o nosso cérebro. Uma máquina trabalhando junta o tempo inteiro. Então, às vezes chega uma pessoa que está com uma dificuldade, por exemplo, com sintomas de depressão. Então nos procura para fazer aí a terapia, para ter esse acompanhamento nessa direção por conta da depressão, por exemplo. Conforme a gente vai analisando ali aquela pessoa, dependendo do exame que a gente faz, dependendo dos sintomas que ela consegue nos trazer, a rotina, aquilo que ela se alimenta, há quanto tempo ela desparasitou ou não, a gente consegue perceber que existe algo ali que não é só mental, não é só a questão da depressão. Existe uma base orgânica. Quando a gente faz a desintoxicação, quando a gente faz a desparasitação, consegue ali suplementar uma vitamina D, por exemplo, que está muito baixa, essa pessoa muda completamente. E às vezes aquela pessoa que nos buscou por conta de um cuidado ali com uma patologia como a depressão, descobre que na verdade ela não estava com depressão. Ela estava com a vitamina D baixa, a vitamina B12 baixa, era orgânico, estava inflamada, intoxicada. Era físico, né? Era físico e não era mental, não era psicológico. E aí, remédio químico às vezes fazer bem piora, porque causa desencadeia outras causas, né? No caso, você toma e tem o causa e efeito. Isso vai causar isso, tá? Agora, uma coisa que eu percebi com a doutora é o seguinte, que a senhora fez uma palestra aqui hoje, que a senhora é muito ligada a Deus, a senhora acredita muito em Deus. E a Bíblia mostra que realmente o que a senhora está falando é tão verdade, que a Bíblia é um livro, é um guia da vida. Sim. Que Saul foi nomeado rei pelos homens, porque ele era muito bonito. Já Davi foi por Deus. E Saul depois começou a fazer muita bobagem, atrás de macumbeira, aquela coisa toda. E dizem que quando os deuses querem destruir um homem, ele o enlouquece primeiro, seus emocionais. E o pior, foi Deus que mandou o espírito maligno atacar Saul. Deus mandou. Deixa bem claro na Bíblia que Deus mandou aqueles espíritos malignos atacar o Saul, e ele só tinha sossego quando o Davi tocava a harpa. Então, quer dizer, está dizendo o seguinte, que quando o nosso emocional realmente a gente fica louco. Então, quer dizer, uma pessoa, quando você perde o seu autocontrole, você não consegue controlar mais ninguém, e aí fica difícil. Fica difícil, né? Então, a segunda pergunta é o seguinte, o que você considera indispensável, em uma rotina de autocuidado? Por que o autocuidado é com uma autoestima? O autocuidado é cuidar de você. Quando uma mulher, ela se maqueia, ela cuida do seu cabelo, ela passa um creme, ela passa o nosso sérum, ela toma suplementação, ela está se autocuidando. Tem até um caso assim, sobre autocuidado
autocuidado e autoestima que aconteceu em Roma, na Itália. Eu conheci 47 países, entre eles a Itália. Que aí as prisioneiras lá recebiam um kit de maquiagem, cremes, todos os meses. E entrou um prefeito da cidade e tirou isso. E elas tocaram fogo em todos os colchões. E aí foi uma repórter perguntar, mas por que vocês fizeram isso? Para que vocês queriam maquiagem? Vocês estão presas, vocês não maquiaram, vocês não têm namorado, aqui é tudo presa. E ela falou, não, mas aquilo ali melhorava a nossa autoestima, o nosso autocuidado. Então, quer dizer, mesmo prisioneira, ela tinha que ter o autocuidado, porque ela sabia que através do autocuidado gera-se a autoestima. E aí fica mais fácil enfrentar a correria do dia a dia. Como é que a senhora vê isso aqui? Quais são os primeiros passos que você recomenda para quem quer alinhar os cuidados do corpo físico com a saúde mental? Que eles são interligados, né? Sim. Aqui é como a fé é o que liga o homem a Deus, a mulher a Deus. Se você não tem fé, você não está ligado a Deus. Não está ligado? Você só tem um único canal que você liga, você a Deus, fé, não tem outro. Porque se você orar, não tiver fé, também não está ligado. Sim. Então, como é que você... Eu fui claro aqui, tô... Sim, foi claríssimo. A questão do autocuidado, né? Eu acredito muito que ninguém pode dar aquilo que não tem. Para que você possa dar algo, dividir algo com alguém, você precisa ter. Eu acho que o único que pôde dar algo que não teve... se a gente puder trazer a nossa esfera, é o Senhor Jesus. Ele não recebeu reconhecimento, não recebeu amor, não recebeu cuidado. Mesmo assim, com um olhar, ele conseguia dar o amor que ele não recebia das pessoas de maneira geral, por conta de tudo aquilo que ele teve que enfrentar. Nós, meros mortais, nós não podemos dar aquilo que a gente não tem. A gente precisa se encher para poder dar. Inclusive, se encher dele, né, do Espírito Santo, para que a gente possa compartilhar com as outras pessoas. Diante dessa situação, eu acredito que nós precisamos nos cuidar para conseguir levar esse cuidado de transformação para o outro. Então, alguns exemplos de autocuidado. Você acordar logo cedo e, em jejum, você beber um copo de água... na verdade, a gente deveria tomar em torno de 640 ml de água, é um autocuidado, porque você vai estar despertando o seu organismo da melhor forma que ele gostaria de ser despertado. Muito mais do que tomar um suco, mesmo que seja um suco de fruta, que a gente acredita muitas vezes que é saudável. Muito mais do que comer... Refrigerante nem pensar. Nem pensar. Passa longe. Autocuidado é propaganda contra a Coca-Cola aqui. A Coca-Cola é bom para causar câncer, as coisas. Não ter refrigerante na sua casa é um autocuidado, porque o refrigerante é muito tóxico, deixa o sangue extremamente ácido. Lá em Ribeiro fala que um copo de Coca-Cola você tem que tomar 34 copos de água para limpar. 34, ele fala. Não sei se ele é nutrólogo, cardiologista. Eu conheço ele há muitos anos. É isso mesmo, para conseguir limpar o que um copo de refrigerante vai fazer, vai trazer de malefício, de toxicidade aí para o seu organismo. Então, autocuidado é não tê-lo, por exemplo. Um autocuidado é você poder fazer uma atividade física rotineira, porque existem ganhos que só atividade física pode dar. E não tem como você receber com uma outra pessoa fazendo. É algo muito individual. Você precisa beber água, você precisa fazer atividade física, você precisa pôr uma roupa bonita, você precisa ter um momento de tédio. Hoje nós vivemos numa rotina muito frenética, todo mundo trabalhando muito, estudando. Essa vida tecnológica, a gente está sempre, né, com o celular na mão e tudo isso ativa muito o nosso cérebro. Então, é importante você ter momentos de retirada, onde você leia um livro ali. A Bíblia, no caso, a Bíblia, ou até um outro livro. Né? Um livro que te inspire ou que te traga conhecimento. Que seja um livro físico, onde você possa ali folhear as páginas e acalmar a sua mente. Ter um momento ali de respiração. Ir num parque, andar descalço. Ir num parque, pôr o pé na grama. Brincar com os animais, quem tem, brincar com os filhos. Porque muitas vezes as pessoas, os filhos crescem e quando eles verem, eles nunca tiveram. Por isso que às vezes, hoje em dia, os filhos estão cada dia se afastando mais do pai. Que os pais, para ficarem livres dos filhos, dão um iPhone para um filho de 10 anos de idade. Um telefone de 10, 12 mil reais. Quer dizer, ao invés de ele dar um telefone, por que ele não botou ele num curso, não foi numa escola melhor?
E aí veio, para que esse absurdo de dar um telefone de 10, 12 mil para uma criança? Mesmo um telefone, para que uma criança de 5, 6 anos quer um telefone? Fala para mim. Para ter acesso à pornografia, será que é para isso? O nosso cérebro é muito preguiçoso. Então, se você dá para uma criança e ela entende que ela passa o dedinho e que ela consegue conectar ali, ela começa a jogar, ela não sabe aquilo é fácil. Ela não sabe mais contar. É fácil, é diferente de você ter que ler, de você ter que pensar, de você montar um Lego. Então, autocuidado é você ter esses momentos. Hoje eu dei um treinamento aqui, como eu faço seguindo, até depois da doutora, e eu fiz uma pergunta tão boba assim, algumas coisas sobre, por exemplo, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Isso é um poema do Drummond de Andrade. E eu ofereci um copo que custa R$50, para quem acertasse, tinha 50 pessoas, ninguém sabia. Quer dizer, as pessoas não estão lendo. Não tem esse hábito mais, não é um hábito tem uma incrível. Pessoa que sabe ler, mas não lê, ele não está um passo à frente do analfabeto. Porque saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. É até então, pior, né? Eu não sei você, doutora, mas eu estou gostando da entrevista, eu estou gostando do bate-papo. Porque toda pergunta também que eu faço, você não tem dúvida. Então, com certeza, muito. Ei, você que está ouvindo o NemasCast, sabia que a Nemas Whey lançou 2 produtos incríveis para melhorar sua qualidade de vida? Vamos conhecer? Começando com o LibWhey, um suplemento poderoso formulado com boro, aspartato, arginina e taurina. Ele aumenta a produção de testosterona, melhora seu desempenho físico e fortalece a função muscular. Se você está buscando mais energia e confiança, o LibWhey é a sua escolha. E tem mais, que tal cuidar da sua visão com Vision Whey? Com luteína, zeaxantina e DHA, ele protege seus olhos dos raios UV, combate a síndrome do olho seco e previne inflamações oculares. Um verdadeiro escudo para manter sua visão saudável e protegida. Isso é a Nemas Whey, levando saúde e transformação para você. Muitas pessoas procuram ajuda apenas quando já estão com problemas seríssimos. Como que é uma cultura de prevenção em vez de apenas tratar o sintoma? Porque isso é uma questão de cultura, né? Sim. De hábito. Por exemplo, os japoneses, o austríaco, eu estive já na Áustria, né? Eles andam, às vezes uma pessoa com 90 anos... Eu lembro que uma vez eu estava na Áustria, um estado chamado Kufstein, e uma montanha, eu tinha na época 40 anos, eu tinha acabado de me casar. E aí eu não aguentando de fora, e os velhinhos de 80, 90 anos correndo, e com mochila nas costas, para fazer piquenique lá nos Alpes, lá. Quer dizer, o que é isso? Hábito, eles devem ter aquele hábito de andar, correr desde que eram jovens. Sim. Então, qual seria aqui? O que a gente tem que fazer, então? O que a senhora fala disso aí? Então, infelizmente, nós temos, né, essa cultura de remediar. Então, bom... Adiar, né? Adiamento. Vai adiando. Segundo eu começo meu regime, né? Não faz, vai empurrando, ou de remediar literalmente, no sentido de assim... Bom, quando o problema chegar... Eu vou lá e resolvo, tomo remédio e vejo o que vai acontecer. E a gente não tem esse hábito de cuidar para não precisar remediar, para que a gente possa manter a nossa saúde. O ser humano tem uma vida tão curta em relação ao que, o que existe, né? Uma árvore. Eu tenho uma árvore aqui no meu quintal que tem 300 anos, chama Tipuana. Tem 300 anos. Olha, 3 gerações de pessoas nasceram e morreram todos. E ela está ali. Existem algumas árvores que chamam sequoia, que elas têm 10 mil anos. Existe árvore nos Estados Unidos que passa carreta, caminhão, cortou ela assim e passa um caminhão. Fizeram um furo aqui no meio assim dela e passa caminhão. Olha que incrível. No México também tem um sequoia. Tem 10 mil anos, 10 mil anos. Jesus tem 2 mil e poucos anos, passou, ela tem 10 mil Esses elementos da natureza ficam e nós vamos. Então, a gente aprende muito com a natureza, né? Muito. Olhando, né, o trabalho de uma formiguinha, você aprende muita coisa. A semente do feijão, como você deu exemplo, né? Isso, o desenvolvimento de uma semente. A primeira semente tem que morrer... Sim, para depois nascer, né? Sim, e tem todo um processo ali que acontece dentro da terra. Ela cria as primeiras raízes para depois dar o caule, não nasce por cima. Primeiro tem que crescer para baixo, para depois para cima. Sim. É aquela história que Deus falou assim, firmar a raiz para depois... Jesus falou, aquele que quiser ser o primeiro, vai ser o último, né? Sim. Aquele negócio que a mãe chegou e falou, Jesus, põe meu filho na linha de frente, põe meu filho para sentar do teu lado, do teu pai.
E ele falou, não é assim que funciona, minha senhora. Primeiro a gente precisa servir, Primeiro né? você tem que se servir. Certa vez perguntaram para Jesus, mas você não vai julgá-la, essa mulher que foi pega sob adultério? E ele disse, mas eu não vim para julgá-los, eu vim para salvá-los. Eu não vim para julgá-los, eu vim para salvar. Era difícil pegar Jesus na pegadinha, ele saía de toda. Ele estava pronto. Ele estava sempre pronto. Então, você acredita que nossas emoções podem afetar diretamente a saúde física? Com certeza. Pode dar um exemplo assim, prato de peixe. Você já deu há pouco, mas pode inovar. Às vezes a pessoa chega com você, mas deixa você falar. Sim. Senão a minha mulher vai brigar comigo e falar que eu falo mais do que ainda tem. Imagina. Com certeza, nós somos seres relacionais. A gente fala pouco sobre isso, mas essa é uma verdade importante. Nós somos seres relacionais. O tempo inteiro nós estamos nos relacionando com pessoas, com a gente mesmo, né? Conosco mesmo. E para que essas relações elas possam fluir de uma forma boa, construtiva, as nossas emoções precisam estar equilibradas. Existe muita gente boa tecnicamente, que é o melhor numa área específica, que estudou muito, que teve a oportunidade de adquirir conhecimentos, às vezes, fora do país, fez cursos incríveis, mas é uma pessoa emocionalmente desestabilizada. Abalada, no caso. E ela não... ela não controla suas emoções. Não né? controla. Mesmo ela tendo todo aquele conhecimento técnico, ela não vai conseguir ficar muito tempo num lugar, não vai conseguir produzir muito se ela não for Às vezes equilibrada. É um casamento, acho que 90% dos casamentos se separam porque não é que o casamento acaba, é o relacionamento que acaba. Porque o casamento não acaba. O que acaba é quando um não aguenta mais ouvir a voz do outro. Quando a voz irrita o outro. Sim. Então, quer dizer, a doutora entende mesmo o negócio. Então, é importante a gente cuidar das emoções para que esse equilíbrio emocional nos dê a possibilidade de ter boas relações, para que a gente possa produzir e produzindo a gente consiga avançar na questão do cuidado com o nosso corpo, a questão que envolve a nossa vida financeira, que também é muito importante. Então, todas elas estão interligadas. E é importante a gente olhar todas elas. O que eu digo, João? Por exemplo, se você vai fazer uma viagem com o seu carro, você tem ali pneu 1, 2, 3, ok. Ótimo. Tá tudo certinho, o ar tá perfeito, você tá com ele... Calibrado. Maravilhoso. Tá. Mas um pneu não tá legal. Não tá com 10 libras, por exemplo. Você não calibrou ou furou o pneu. Não, basta estar com 10 libras, já vai estragar o pneu. Você consegue ir muito longe? O carro vai puxar para aquele lado que tá mais vazio. Mas e se for uma Ferrari, um carrão incrível? O melhor carro do mundo. Tá com o pneu ruim, não vai. Não vai. É a mesma coisa. Nós somos uma máquina. Nós somos uma máquina. Sinergia. Exatamente. Tem que tá tudo funcionando. Tem que estar alinhado. Uma coisa que está quebrada afeta todo o todo. Sim. Uma coisa afeta o todo. É isso mesmo. Se eu tiver a minha saúde financeira boa, não tiver nenhum problema com essa questão. Sim. Se eu tiver a saúde orgânica legal, os meus exames estão bons, não estou com nenhuma patologia estabelecida, estou bem pensando aí na questão física e orgânica, mas eu não estiver equilibrada na minha saúde emocional, eu não vou conseguir chegar muito longe. É igual o pneu furado do carro. Eu preciso estar com todos eles equilibrados. E a doutora está certíssima, que eu posso citar um exemplo real. Um dos homens mais ricos do mundo, o criador do iPhone, Steve Jobs. Ele morreu aos 58 de câncer e ele era uma pessoa extremamente irritado, e nervoso e tenso. Ele chorava, ele gritava, porque ele queria as coisas tudo rápida. E ninguém aguentava trabalhar com ele, mas ele era uma pessoa extremamente inteligente. E teve a felicidade de encontrar um outro Steve mais inteligente do que ele, que poucas pessoas conhecem, o sócio dele mais velho do que ele, que foi quem criou tudo. Chamava Steve Wozniak. Steve Wozniak foi quem criou tudo. Steve Jobs era um vendedor. E o Wozniak era o que criava as coisas. Ele não aparecia. Ele ficava dentro dos bastidores criando isso aí. Então, e ele morreu com 50 anos. Porque acredito eu, pelo menos dito por os meus especialistas, que o câncer, de certa maneira, é dor emocional. Porque é como fibromialgia. O que é fibromialgia? É uma dor do passado. É uma separação, é uma perda de um filho, é alguma coisa que não consegue saber. Aquela dor vai aparecer em algum lugar. A dor emocional vira uma dor física. Sim. E o câncer diz que é uma doença de pessoas que tem mágoa, tem ódio, ressentimento, que nunca guarda. Porque uma pessoa que guarda ódio e mágoa é como aquele cachorro sarnento que tá lá sempre gritando, rosnando. Eu acho que a pessoa que reclama, ele afasta o sucesso dele.
A pessoa não tem que reclamar de coisa nenhuma. Se ele tem toda a água que quer beber, toda a comida que quer comer, mora numa casa confortável, tem uma boa aparência, as pessoas de você, e você está vivo, do que reclama? E sabe que às vezes, João, a pessoa está nesse padrão comportamental de reclamar, de murmurar. Vira apto até, né? Vira um padrão, né, comum ali a pessoa. Ele é o reclamão da família. E assim a vida segue, e muitas vezes isso acontece por conta de questões que envolveram o desenvolvimento dessa pessoa. A infância, alguns traumas. Não liberou perdão, digamos. Algumas questões. Não perdoa, né? Algumas questões que aconteceram, pode estar relacionado a um perdão? Pode, mas pode ser também um padrão que foi adquirido quando ela era criança, por conta daquilo que foi compartilhado com ela, o padrão da família dela. Então, ele carrega o passado com ele, é como se fosse uma carga. Isso. Então, o que é importante? Carga emocional, né? O que é um autocuidado também? É não carregar a carga do passado. Você se dar a oportunidade de fazer terapia. A gente fala muito sobre terapia como assim, é coisa de mulher, é coisa de gente que tem dinheiro e a gente, não, terapia é coisa de todo mundo. Todo ser humano precisa. Todo ser humano precisa de terapia, e conforme a gente tem esse processo terapêutico, essa oportunidade, nós vamos liberando a nossa vida em relação a essas questões. A gente consegue aí superar os nossos traumas e fica mais fácil equilibrar essas emoções. Nós não conseguimos controlar as emoções. Isso é um termo inadequado que a gente usa, né? De controlar. Não, nós não conseguimos controlar. Essas emoções, elas vão vir, os pensamentos vão chegar, o sentimento ali que você tem diante de uma situação vai acontecer. O que nós conseguimos fazer é permitir que vá. A gente consegue lidar com aquela situação de forma equilibrada para que passe e as coisas fiquem bem. Nada é pessoal. Aqui nada é pessoal. É para chegar e para deixar ir. E para isso, para você ter esse controle, é muito importante você ter a oportunidade de vivenciar a terapia. Vamos então uma pergunta sobre alimentação. Nós sabemos que a alimentação mudou muito. Por exemplo, o Brasil foi o primeiro país do mundo a criar produto genérico. Porque se o Brasil não tivesse criado os alimentos genéricos, o Brasil hoje não estaria alimentando 1 bilhão e 300 milhões de pessoas no mundo. O Brasil alimenta o Brasil, mais 1 bilhão e 100, alimenta mais uma China. Então, claro que o arroz, o feijão genérico, ainda não sabe o que ele pode causar. Ainda ninguém sabe. E todo produto, tudo aquilo que você se alimenta, por exemplo, esses Big Mac da vida, tudo a gente sabe que faz muito mal, porque eles colocam, você nem sabe o que tem ali dentro. Sim. E as pessoas estão morrendo pela boca. Minha mãe dizia, o homem morre pela boca. E é evidente. Quando Jesus falou aquele negocinho, o que envenena o homem não é o que entra, mas o que sai, naquela época não existia McDonald's. Não existia, porque se existisse, qualquer pessoa que começou o McDonald's vai morrer em questão de menos de um ano. Ficar comendo McDonald's o dia todo vai morrer. Uma que ele vai engordar, não sei quantos quilos, vai morrer. Teve um cara que ele engordou 120 quilos só comendo McDonald's, depois processou o McDonald's. Então, como a alimentação pode influenciar a nossa saúde mental e emocional? Como? Como é que pode? Há alimentos que você recomenda para melhorar um bem-estar? Porque tem algum alimento que é gostoso, tal. Existe isso, quer dizer, como que a alimentação pode influenciar a nossa saúde mental e emocional? Porque a nossa mente e o emocional estão ligados. Eu sempre digo que a única coisa que você tem controle é sobre os seus pensamentos. Agora, não deixe que as suas emoções te levem para o abismo. Porque são as suas emoções que levam para o buraco. Não existe nada bom ou mal. Nosso pensamento aqui o faz. Não existe fatos, há interpretação. Eu posso falar uma coisa, a pessoa interpretar outra. Eu vou falar assim, por exemplo, eu não gosto da pobreza. Eu não gosto. E a pessoa que é pobre, ele está dizendo que não gosta de mim. Calma aí, eu falei que eu não gosto da pobreza. Eu não estou dizendo do pobre. Porque agora, só que o pobre traz junto com ele muitas coisas ruins. Inveja, desânimo, mau humor, carranca, preguiça. Quer dizer, ele sempre acha que ele é um pobrezinho, coitado, infeliz, não vai ter. Ele sempre fala, não é para mim, não consigo, não dá, não é para mim, isso não é para mim. Ele sempre é para os outros, para ele nunca é para ele. Eu, quando vejo uma casa belíssima, é para mim. Eu, quando vejo um belo carro, é para mim. Entendeu? Então, tem pessoa que acha que tudo é para os outros, menos para ele. Então, esse é um pobre. Porque, primeiro, se você quiser ser rico no bolso, você tem que primeiro enriquecer tua mente. Você não vai enriquecer tua mente cheia, bolso cheio. Mente vazia é a oficina do diabo. Eu li um livro que chama-se Mais Esperto que o Diabo.
E aí, o entrevistador, que é o Napoleão Hill, eu já li tudo dele, ele escreveu esse livro em 1938. Ele fala pro diabo, como é que... O diabo falou assim, eu vou te dar entrevista com uma condição, me chama de majestade. Ele falou, como majestade? Não, por quê? Porque eu tenho poderes que você sabe que eu tenho. Aí foi, então prove que você tem. Eu provo, 98% da raça humana está na minha mão. O quê? Falei, quem são os outros que não estão na sua mão? Falei, é fácil. São os grandes cientistas, os megas empresários, porque essas pessoas não dá margem de eu entrar na mente deles. Porque um cientista está sempre pensando em criar algo para melhorar algo para a raça humana. E aí, como é que eu entro? Na cabeça dos professores, dos pais, eu entro dos líderes políticos, e é esses que aquela história soltou, eu não fiz nada, eu só soltei o burro. Mas o burro foi lá, comeu o capim, o cara tirou no botão. Ei, você que está ouvindo o NemasCast, sabia que a Nemas Whey lançou 2 produtos incríveis para melhorar sua qualidade de vida? Vamos conhecer? Começando com o LibWhey, um suplemento poderoso formulado com boro, aspartato, arginina e taurina. Ele aumenta a produção de testosterona, melhora seu desempenho físico e fortalece a função muscular. Se você está buscando mais energia e confiança, o LibWhey é a sua escolha. E tem mais, que tal cuidar da sua visão com Vision Whey? Com luteína, zeaxantina e DHA, ele protege seus olhos dos raios UV, combate a síndrome do olho seco e previne inflamações oculares. Um verdadeiro escudo para manter sua visão saudável e protegida. Isso é a Nemas Whey, levando saúde e transformação para você. A alimentação pode influenciar a nossa saúde mental e emocional. E alguns alimentos que você recomenda que a gente possa, para mim, melhorar a autoestima, melhorar o nosso... O corpo, a disposição. Tipo de frutas, legumes, verduras, sei lá. Sim, vamos lá. Justamente por acreditar muito nessa influência, né, da parte que envolve ali os alimentos, o quão isso... né? O quanto isso impacta a nossa questão emocional, mental, psicológica, que eu fui aí estudar nutrição também para poder unir as 3 áreas. O nosso corpo, se ele estiver inflamado, intoxicado, o nosso corpo ele é um corpo integral, sim, dos pés à cabeça. Energia pura, nós somos energia. Nós somos esse ser completo, vai já ter esse impacto. Por exemplo, nós temos aqui nessa área do nosso cérebro o que nós chamamos de lobo frontal. O lobo frontal, ele é responsável pela parte moral, pela tomada de decisão que nós temos. Se alguém tiver, de repente, um acidente e essa área for atingida, o lobo frontal, a pessoa não perde mobilidade, ela consegue, enfim, manter o corpo dela da mesma maneira, mas muda as escolhas, as decisões. A questão moral são as questões que mudam quando uma pessoa é atingida nessa área, por exemplo. Então, hoje eu caí, bati a cabeça na porta. Olha loucura, só, que loucura. Foi uma loucura, né? Você até tinha quebrado o nariz. Nem sei se não quebrou, mas acho que não que quebrou. Bom que ficou bem. Não tá doendo, né? Não, machucou um pouquinho, tal, sangrou um pouco. Saiu o sangue do nariz, mas depois parou. Passou, mas é importante averiguar, não né? Não senti nada. Minha mulher queria que eu fosse dormir. Eu falei, você tá brincando? Batendo na cabeça de dormir, você morre dormindo. É bom ficar acordado para ver se tá tudo bem mesmo. Não senti mais nada, nenhum tipo de reação nenhuma. Então, imagina, que bom que está tudo bem, mas se tivéssemos aí uma pessoa que sofresse um acidente um pouco mais intenso, mais grave, e tivesse aí um impacto nessa área, algo que transpassasse uma faca, enfim, essa área que seria atingida teria esse impacto. Quando nós nos alimentamos inadequadamente, sim, nós inflamamos o nosso corpo e essa área frontal é impactada. Sai no estômago e vai para aí. Sim. Afeta, e aí a pessoa ela não consegue ter disposição, ela não consegue tomar boas decisões. Perde energia, no caso. Perde energia, vitalidade, sabedoria, raciocínio, cognição, tudo isso é impactado. Vira um zumbi quase, né? Aí quando você começa a desinflamar o corpo, começa a usar alimentos adequados que te ajudam a melhorar essa questão, a sua mente vai ficando mais clara,
Você vai ficando com os pensamentos mais organizados, você começa a ter mais disposição, consegue raciocinar melhor, e aí tudo vai fluindo melhor. Tudo por causa do alimento. Por conta do alimento. Então, aquela história de nós somos o que nós comemos é verdade. Minha mãe dizia, o homem morre pela boca. É verdade. E tem um impacto muito grande, inclusive nas questões emocionais. Aí você me diz assim, Andressa, tem aí algum alimento que você possa compartilhar, que seja importante? Teríamos vários, né? Mas eu vou trazer alguns que são diferentes, né? Para que o nosso telespectador aí, aqueles que acompanham né, o Nemas Quest, possa começar a aplicar. Então, algo que é muito bom, por exemplo, castanha do Pará. Castanha do Pará. Só que não pode comer demais também, né? A pessoa quer comer a lata, compra a lata e come toda uma vez. Isso aí é perigoso, né? Não pode. Eu brinco sempre nas palestras. Como é que você é? Não, uma vez eu fui uma pipocinha, não sei como Castanha não é pipoca. Eu sempre digo isso. No cinema, 1 quilo, né? Eu falo, gente, castanha não é pipoca. A gente tem mania de pegar a castanha e ficar comendo ali como se fosse uma pipoquinha. Não é, são coisas diferentes. Então, a castanha ela precisa ser ingerida com parcimônia, a gente tem que ter esse cuidado. Uma castanha do Pará é suficiente você usar ali 2 castanhas no dia e já é suficiente. 2. Será que alguém faz isso? Quer comprar? Precisa fazer, João. 2? É 2 mesmo? Não pode comer mais. E a castanha de caju também é boa? A castanha do caju, ela é inferior. Ela é uma castanha um pouco mais ácida. Então, a do Pará é melhor do que a do caju. Tem mais ouro. Uma pessoa diabética pode comer? Não pode comer, mas sempre assim. 2 também. Não vai comer a lata toda que vai ter problema. Sempre um pouquinho já é o suficiente para aquilo que nós precisamos. A pessoa pode comer todos os dias, se ele quiser? Pode comer todo dia 2 castanhas? Pode comer todo dia, mas ela pode também perceber a resposta do organismo. Por exemplo, uma pessoa que teve a retirada da vesícula, ela tem é diferente, né? A forma ali que o corpo dela vai funcionar agora em relação às gorduras. Então, é uma pessoa que talvez todos os dias vai sobrecarregar. De repente, ela pode comer um dia sim, um dia não. Então, é importante a gente ir percebendo. De maneira geral, todo mundo pode comer todo dia. Ninguém come todo dia. É uma coisa bem carinha também, né? Então, mas sabe que é meio relativo, né? A gente acha caro, mas é tão pouquinho que você se come. For pra comer 2, se for comer a lata do dia, duas você vai comprar pro mês todo e uns 30 reais, 20 vai reais. acabar o mês, você ainda tem castanha. Então, quando a gente é bem obediente, a gente não sente esse peso. Outro elemento bem legal que a gente pode compartilhar é o pólen. Pólen de abelha. Você já teve oportunidade? Não. Eu sabia que comprava o pólen. Também um diabetes maravilhoso. Pode. O pólen... Mas ele não é doce ou não tem nada a ver? Ele não é doce. Ele tem um gostinho um tanto estranho. E você acha onde esse pólen? No mercado acha ou não? Em lojas de produtos naturais. No Mercadão. A castanha do Pará acha no mercado. Isso normalmente acha, no mercado agora, a gente... Já pólen não acha. O pólen não. Pólen da abelha. O pólen de abelha. É um pozinho, como é que é isso? Ele é um granuladinho. São vários grãozinhos bem pequenininhos. Isso é o quê? Uma colher ou... É bem pouquinho. Você vai pegar uma colherzinha de café, aquela pequenininha, menor de toda. Aquela que mexe o café. Isso, a miudinha. Não é a grande? Não, é a miudinha. Grande não. É a miudinha. E toma com o quê? Você vai usar a pontinha na colher, meia colherzinha daquela. Você pode colocar num suco. Pode colocar em cima da fruta, pode pôr em cima da comida, do arroz e feijão. Pode colocar no arroz e feijão, que hoje em dia é verdade. Sim, pode. E come ali junto com a sua refeição. É maravilhoso para dar disposição, energia. Pólen de abelha. Ele segura a sua glicemia por um tempo. Nós usamos o pólen como indicação para atletas. Pólen, olha, anota aí, olha. Primeiro, no castanha do Pará. Castanha do Pará, pólen. 2 coisas que é fundamental para você manter maravilhoso. Para quem gosta de academia, é uma dica fruta, fundamental. Tem fruta que é muito boa? Fruta, eu diria que a melhor é a maçã. E a goiaba? Eu já ouvi dizer que a goiaba é muito boa. A goiaba tem bastante vitamina C, é uma fruta muito potente. Eu amo goiaba, eu gosto de goiaba. É uma fruta muito boa. O diabetes pode comer também. Perigo, né? Não. Banana não é muito bom não para o diabetes. A banana não é açúcar, né? Não é muito bom porque ela aumenta muito a glicemia do nosso sangue. Demais também, né, a banana. Então, abacaxi também é doce. A melancia deve ser horrível, porque a melancia é açúcar puro, né? Aí já é Diz bom. Diz que eles até injetam açúcar na melancia quando tá. Você vê que eles têm um injeta para ficar doce. Olha, não duvido não. A gente tem, né? Tantas coisas que certamente tem.
Você poderia compartilhar um caso assim, inspirador de alguém que transformou sua vida aplicando essas práticas integrativas? Porque o que são práticas integrativas? Como o nome já diz, ela vai na causa e ela trata de um todo. Porque nós somos parte de um todo. É como uma laranja. Uma laranja, se você tirar um gomo dela, fica faltando. A laranja, todos os gomos juntos. Então, a nossa saúde também. Não adianta você estar... eu estou com gordura no fígado. Tá. Ou eu tenho diabetes. Mas será que você só tem diabetes mesmo? Não, normalmente você tem outras coisas. O diabetes é uma das doenças. Né? Eu estou com gordura no fígado. Mas será que só é gordura no fígado? Se você for no médico alopático, ele vai te dar um remédio só para gordura no fígado. Ele não vai ver o que você tem. Mas muitas vezes você está, o que você falou, com baixo magnésio, zinco, vitamina ferro, D, B12. B12, D3, K2. Então, nós somos... Então, e como é que fica? Vai resolver eu dar remédio para o fígado se eu tenho um monte de outros... E no caso, o método integrativo, ele analisa todo o estado físico do seu paciente, para que possa cuidar de um todo. Por isso que muitas vezes há casos, inclusive, de cura de cânceres que o médico alopático mandou para morrer em casa e ele foi... Eu conheço um médico que ele trata de médicos. Ele é médico alopático. Durante 41 anos, o médico tradicional. Ele é um urologista. E faz uns 30 anos que ele é médico integrativo. Ele deixou de lado a medicina tradicional e foi para a medicina, inclusive ele indica os nossos Promen, que é para câncer. Maravilhoso. Quer dizer, então, me fala um pouquinho sobre... você poderia compartilhar alguns casos inspiradores, assim, olha, a minha paciente, se não quiser dar nome, não tem problema. Você pode dar nome. Maria Jesus, porque não precisa dar nome também, né? Tá bom, eu vou trocar aqui alguns nomes. Mas eu teria muitos casos, né? A gente tem aí a oportunidade de acompanhar quantos anos você está na medicina? Muito tempo, né? Há bastante tempo, então a gente vai... 17 anos, é isso? Há 16 anos eu fiz a minha primeira faculdade. Eu pensei que você tinha uns 30 anos, de 30, 31 anos, 32, não que você tinha filho ou filhas com... Filha, uma menina? Eu tenho 2, eu tenho um menino de 17 e uma menina de 13, tem um casal. 17 anos. Sim. Brincadeira. Já faz um tempinho aí que nós temos... Aí fechou a fábrica. Fechamos a fábrica, era o nosso desejo. Não, mulher ali. Inteligente só tem 2 filhos mesmo. Mulher inteligente não quer. É muito caro a educação. Eu sei o que é pagar um Bandeirantes, um posto seguro. É verdade, não é barato. Aqui em São Paulo tem colégio de 35 mil. Uau. Os colégios estudaram assim do Silvio Santos, eu conheço. Sim. As minhas filhas estudaram no Bandeirante. Hoje o Bandeirante deve estar em torno de 7 mil cada uma. Seria 14, preço de faculdade. E a gente pensa na questão financeira, mas não é só financeiro, né? Não, hoje você dar atenção. Uma mora em Chicago, fala 5 idiomas, se formou, fez direito pela São Francisco, a melhor faculdade de direito do Brasil, vai advogar em Nova York. Já foi contratada por uma empresa para ser advogada em Nova York. Ela também fez curso em Nova York para poder advogar em Nova York. Que e maravilha. O pai dela fala 3 idiomas, caipira, português e errado. É português, caipira e errado. Mas continua mais, doutora. Pode falar para mim, então, desse negócio do... Ok, sobre um exemplo aí, né? Eu posso dar um caso aqui. Nós temos a alegria aí de ter acompanhado uma aluna que eu vou chamar aí de Ellie. Quando ela me procurou, ela disse que ela tinha problemas de enxaqueca desde os 12 anos. Era uma pessoa que tinha aí muitas dificuldades com essa questão. Ela era coordenadora de uma escola e muitas vezes ela deixava de estar ali na direção ali da escola por conta dessas enxaquecas, dessas dores terríveis que ela tinha. Tinha muitos problemas intestinais e começamos ali um processo de desintoxicação, trabalhamos bastante a técnica do LPF, trabalhamos com toda essa desinflamação através, né, dos elementos naturais, da suplementação natural. Ela teve um avanço significativo, perdeu 15 quilos, mas a questão ali, o foco não era a perda de peso, o foco era essa questão da enxaqueca e todo esse problema que ela tinha, e ela melhorou muito. Ficou ali muitos anos depois de ter conseguido chegar no ponto que nós gostaríamos, mantendo ali tudo aquilo que ela conquistou até hoje, né? A gente se fala de vez em quando e ela sempre refere sobre isso. Deixou de ter as enxaquecas que eram semanais, diárias praticamente. Começou a ter um intestino que começou a funcionar, um intestino que era bem ruim, que dava bastante trabalho, se tornou um intestino saudável, bom. Com toda aquela transformação, ela sentiu o desejo de
aplicar ali no dia a dia, na rotina dela, um novo hobby, começou a correr. E hoje ela ganha muitas medalhas, corre sempre, mantém um peso extremamente adequado, uma pele saudável. Você olha ela hoje, você olha ela há 5, 6 anos atrás, é bem diferente. Ela teve uma metamorfose, ela saiu de largata para borboleta. Não tem mais enxaqueca, que era algo crônico, que os especialistas tinham passado para ela aqui. Melhorou sua autoestima. Não iria melhorar, melhorou a autoestima. Então, autocuidado, ela investiu no autocuidado. Foi uma transformação interessante, né? E naquela época ela nos procurou por conta da enxaqueca. E teve todas essas outras questões. Ela tinha ali, se eu não estiver enganada, uns 35 anos de idade, mais ou menos. Voltou a correr, ganhou medalha. Quer dizer, nessa idade, normalmente, a mulher já, 35 anos, não vai querer mais ser mãe, já se sente velha. Sim. Tem mulheres que aos 35 anos se sente velha, lógico. Hoje em dia não, hoje a mulher de 30, a de 40 parece de 20. Principalmente se cuidar, se correr, fazer ginástica, usar suplemento, procurar fazer terapia, procurar uma profissional que cuide dela com 40, vai parecer que tem 30, né? Sim. Então, esse trabalho teu, doutora, te deixa muito feliz. Você ama o que você faz, porque você leva saúde e transformação para as pessoas. Você pega pessoas que vêm até você, que estão com a baixa autoestima, o autocuidado nem está ligando, que estão fora de peso, estão com problemas de saúde física, espiritual, mental, porque você é muito temente a Deus. Eu percebi isso, que você coloca Deus em todas as coisas. Qual a importância de Deus dentro do seu trabalho? Porque, lógico, você deve lidar com um paciente que é até ateu, ateia, né? Sim. Porque tem pessoas que não acreditam em Deus, né? Lógico. Sim. Porque tem pessoas que não acreditam que vê. Sim. Só que você não vê oxigênio, mas você está respirando. Tenta fazer uma greve de oxigênio. Você pode fazer greve de fome, não, mas de oxigênio não dá. Não dá. E você vê oxigênio? Não. Então, Deus está em todas as coisas. Deus dá em todo lugar. Então, fala um pouquinho sobre o seu trabalho e como é que você se sente realizada, porque uma das coisas mais difíceis do mundo, doutora, é uma pessoa se sentir realizada. Sim. Sabe? O problema é satisfeita, você tem satisfação. Realização é que quanto mais você quer, por isso você estuda mais, quer mais. Mas me fala um pouco da sua satisfação. Você está muito satisfeita com o que você faz. E realização você está buscando cada dia mais, né? Através do seu estudo, tá? Eu posso dizer assim que eu sou privilegiada, porque eu verdadeiramente amo o que eu faço. Me encanta o processo de transformação, né? Eu amo a natureza, eu amo perceber essa natureza, essa transformação que acontece sempre. O dom da vida, né? É um presente que todos nós temos. E ver uma pessoa viva diante de mim, mas que não está vivendo abundantemente, me entristece, me incomoda, o que faz doer o meu coração. E quando eu tenho o privilégio de ter uma pessoa que de repente chega para mim para poder falar de vitamina D, e a gente começa um processo, e de repente a gente começa um processo terapêutico, e a gente vai equalizando tudo isso com a parte orgânica, e essa pessoa vai perdendo peso, e como eu tive o privilégio de ter um acompanhamento, né, que é bem recente, de uma pessoa que chegou na clínica, ela não conseguia subir o degrau. Ela não conseguia subir o degrau da clínica. Debilitado, nós tivemos que organizar ali. Alguém pegar no braço para subir dessa escada. Com muita dificuldade. Tomar banho, a pessoa dessa não consegue tomar banho sozinha. Sim. Não tem equilíbrio. Ela falou pra mim assim: Andressa, eu não tenho vida social. Não Quando a minha família se reúne e eu vou, que é poucas as vezes, eu fico sentada num lugar e eles ficam passando por mim. Você sabe o que é você ver a vida passando por você? Você quer um copo com água e não consegue levar pra pegar. Você sentada e você tem que esperar. Você tá vendo a vida passar, Isso, né? As pessoas vêm até mim, como ela disse. Então, se ela quiser vir me cumprimentar, ela vai me cumprimentar. Se ela não vir falar comigo, eu vou embora sem falar com ela, porque eu não consigo sair do lugar. Por conta da obesidade, por conta das dores, muitas dores. Não para, né? Quando chega o ponto desse, dói o tempo inteiro. A articulação, os pés, enfim. E você depois deixou uma pessoa dessa... E ali, João... Saudável, né? Dois meses depois, eu ver ela entrando com roupa de ginástica, uma roupa nova, linda. 2 meses. 2 meses. Com 8 semanas? Cabelo solto. Meu Deus, 2 meses não é nada. E chegando com a garrafinha na mão. E na hora que ela veio subindo assim... O lugar que ela não conseguia subir o degrau, ela subiu, pegou um negócio, desceu, e eu só olhando.
veio vindo pra mim, entrou na minha sala rapidinho, já foi sentando com aquela roupa nova, uma pessoa que usava a roupa toda largada e dizia que não tinha vontade de se arrumar, um olhar triste. Não se cuidava mais. Sabe, um olhar triste, longe, fundo, e que falou pra mim assim, olha... Talvez vai indo na vida dela, tava indo aos pouquinhos, né? É a minha última morrendo tentativa. Por dentro. Nós estávamos morrendo por dentro. Já estava morta por dentro. Ela estava morta por dentro. Estava morta por dentro e quase entregando os pontos daquilo que sobrava. Isso não tem preço, né? Não tem preço. Você nem olha quanto é a consulta, você nem pensa no dinheiro que está fazendo, não né? Não tem preço. Você não pensa em nenhum momento no É claro que o valor... Não, eu digo, mas você não pensa quando está com o cliente. Não. Porque será que isso tem um preço? Será que... Porque se a pessoa tiver a situação de fosse $1 milhão, a pessoa falasse, mas ele te pagaria. Não, lógico. Eu só penso assim, quando eu tô com aquela pessoa, eu tô com aquela pessoa. Eu esqueço todas as outras. E eu olho pra ela e digo, bom, o que eu posso fazer aqui hoje? Ela não pode entrar na minha sala e sair da mesma forma. Mesmo que eu não consiga entregar pra ela tudo que eu quero, porque eu tô vendo o que eu quero em 4, 5, 3, 2 meses, depende de cada caso. Sim, cada Mas caso. Ela não vai conseguir fazer tudo aquilo em uma sessão. Você não deixa a pessoa do jeito que você encontrou, né? Nunca. Esse é o meu desejo. Não, é o que você faz, né? Quando não acontece, eu quero que ela procure outra pessoa. Porque nunca aconteceu. Porque o que me motiva é saber que toda vez que ela sai, ela volta diferente. E toda vez que ela deixa de estar comigo, é porque alguma coisa impossibilitou. Mas não porque não mobilizou a vida dela. E tudo isso tem uma ligação com Deus. Porque, para mim, Ele é o criador da vida, o mantenedor da vida. Sim, tudo aquilo que eu trabalho hoje, que são os remédios naturais, que eu costumo dizer, foi Ele que criou e deixou à nossa disposição. É algo muito próprio. Eu falei para Deus uma vez, uma noite, eu fui dormir, estava muito emocionada, chorando muito. Antes de ter os meus filhos, eu trabalhava de forma convencional e entrei ali numa oportunidade na USP, na parte de avaliação e tudo mais. Abri mão disso para poder cuidar dos meus filhos em casa, que era um desejo que eu tinha de ser mãe, toda mãe, de ser aquela mãe. Da mãe é ter tempo pros filhos, né? Eu quis ficar... Ele sabe que não vai ser a vida inteira, né? Vai daqui a pouco, o filho é do mundo, né? Sim, era um desejo meu, e conversando ali com meu esposo, a gente abriu mão de tudo que eu tinha naquele momento para ficar com eles em casa. E quando eu comecei a pensar em voltar, né? Quando eles já estavam numa idadezinha que era possível dividir ali com a escolinha e tudo mais, alguém para nos ajudar e tudo mais, eu comecei a orar muito e falar com Deus, o que eu vou fazer? E eu falei, Senhor, eu não quero fazer algo comum. Eu não quero voltar a trabalhar na academia, eu não quero me associar novamente ali às avaliações que eu fazia lá na USP. Eu não quero um trabalho comum. Você deu uma lista de coisas que você não queria. Agora, o que você Eu falei pra ele assim... Isso eu não quero, agora vê o que o senhor tem pra mim aí. Eu quero que o senhor... Vê se mandar alguma coisa boa, que eu não quero aquilo aí mais, não quero voltar, hein? Eu falei, eu quero que o senhor me mostre algo que eu possa fazer, que seja significativo ao ponto de transformar a vida das pessoas que passaram pelo meu trabalho. Você fez uma oração. Em oração. Você pediu a Deus e Ele te deu. Sim. E quanto tempo levou para Deus te atender? Porque Deus às vezes demora um pouquinho, né? No nosso tempo. Sim. Mas no meu caso, nessa oração, assim, eu já vinha, claro, orando há um tempo, eu já vinha observando, já vinha pensando, né? Isso há algum tempo. Já estava no seu coração. Já estava no meu coração. Você, né? Eu já estava colocando algumas coisas em prática e tudo mais. Mas naquele dia, eu lembro que eu dormi chorando, eu estava assim, muito angustiada. Eu tive várias propostas. Sei que iam tirar você do caminho. E naquela semana especificamente, eu tinha que dar respostas se eu ia querer trabalhar numa escola, se eu ia querer trabalhar em outro lugar, uma escola muito boa, uma escola muito famosa, que me daria um bom recurso. E aquilo foi me angustiando, porque eu queria dizer não, porque eu sabia que não era aquilo que eu queria fazer. Mas eu precisava saber se Deus ia aprovar, se Ele estava comigo, se Ele ia me usar de alguma forma. E eu dormi literalmente clamando a Deus, chorando. E não lembro a hora que eu fechei os olhos, porque eu estava ali falando, chorando, orando, falando com Ele. E na madrugada eu fui acordada. Quando eu abri os olhos, eu escutei claramente, assim, aquela impressão na minha mente, que eu ia cuidar dessa integralidade do ser humano, dessas partes que formam um todo. E eu fiquei muito emocionada, porque eu vi que não era o meu pensamento, era algo diferente. Eu sabia que era Ele falando comigo. E eu falei, bom, então aqui eu estou. Eu só peço que o Senhor vá me mostrando como. E aí eu fiz um curso, aí eu fiz um outro, aí eu criei um projeto chamado Desafio 27 Dias. E Ele foi me dando todas as ideias.
que envolve aí um acompanhamento de 27 dias nessa direção do universo natural. Aí depois fui fazer a faculdade de psicologia, que eu estou agora nessa reta final aí. Fiz um curso antes como terapeuta, então eu já atendo como terapeuta emocional, mesmo não sendo ainda formada na psicologia. E fui unindo essas partes que tem ligação com a parte física e o que envolve a educação física, que foi minha primeira faculdade. O que tem ligação com todos os cursos que eu fiz dentro desse universo da naturopatia, tudo que envolve a questão psicológica. Entrei na nutrição, entrei na psicologia, me especializei em análise tudo corporal. Que a ver com saúde, você entrou de cabeça, né? Nessa tríade, sim. Nas outras coisas, não, porque se a gente fizer muita coisa, a gente não consegue. Sim, não. Na integrativa, Mas nessa área que envolve a parte mental... Sim. Relacional, comportamental, física, orgânica. Relacionamento você com você, você com Deus, né? Aí eu me especializei para tentar ajudar um pouquinho aqueles que passarem por mim. Dizem que quando você acorda de madrugada, não é insônia. Quando Deus acorda você, é porque Ele tem algo para te falar. E você é uma pessoa que fala muito com Deus. E o melhor de tudo é que Deus sempre te atende. Eu sinto isso. Deus sempre te atende. Sempre. Toda vez que você falou com Ele, Ele te atendeu. Então, eu já estive na sua clínica e eu vi, senti, ouvi muitas bênçãos, muita paz ali dentro. Amém. Você é uma paz, você entra na porta, uma casa muito bonita, uma casa que se adequou para a clínica, mas tudo nos devidos lugares, tudo limpo, perfeito. Não tem nada fora do lugar, não tem nada. E o melhor é o tratamento das pessoas, que começa pela recepcionista, que é o começo da empresa, a gente avalia pela recepcionista, as doutoras e os doutores, eles tratando cada pessoa de uma forma muito especial. Cada paciente, cada pessoa que entra lá, não é uma pessoa que ele é tratado com muito valor, ele é muito valorizado, reconhecido. Não avalia pela roupa que ele está vestido, pelo carro que ele parou na frente da clínica, mas avalia como um ser humano. Você trata do ser humano. Humano quer dizer em hebraico, latim, grego, amor. Então, cada pessoa que entra lá é um ser de amor. Ora, se for um ser de amor que entrou na sua clínica, vamos tratar amor. Porque tudo aquilo que você faz, que você dá, você recebe. O mundo é um lugar maravilhoso, está sempre em mutação. As sementes mudam, os climas mudam, as marés mudam, tudo, e as pessoas mudam. E você é uma mulher que está mudando, você muda e molda a vida dos seus clientes, amigos, pacientes, não sei como é que você pode chamar, porque cada pessoa que tem contato com você não perde mais contato com você. Você é uma pessoa que traz tanto amor, tanta paz, tanto carinho, tanta calma. Você passa calma para as pessoas. Você tem uma energia tão grande, você vibra numa energia tão grande, que você não tem nem ideia. Quando você entra no lugar, você preenche o lugar todo. Só não há espaço para mais nada. Então eu tive o privilégio de ver, e tenho um prazer maior ainda de ter você como embaixadora da Nemanzuei. E como é que você se sente sendo embaixadora da Nemanzuei, assim? E eu acho que uma das primeiras, né? Foi uma das primeiras embaixadoras, se não segunda. Né? Como é que você se sente? Porque o carinho que a Edna, minha esposa, vice-presidente, tem por você é uma coisa assim, estratosfera. A gente também. Como é que você se sente sendo embaixadora? E você recomenda esse produto para os nossos clientes? Você usa também na sua clínica? Sim. Primeiramente eu queria agradecer por tanto carinho. Não, a gente que agradece. Hoje nós estamos aqui desde manhã e está sendo... Você já deu palestra maravilhosa, o povo é maravilhoso. Está sendo muito bom, é sempre muito bom estar com vocês. A sua energia também, ela é impactante. A gente sai... Sabe quando você põe o carregador na tomada, né? Tá. O celular ali, né? Para carregar na tomada. No zero, né? E aí, então, a gente, quando está perto, né? A gente consegue ter essa recarga de energia. Isso é muito bom. Agradeço muito esse carinho, né? Que é recíproco nosso também com vocês. Nós amamos o ser humano, né? Eu e todas as minhas parceiras. Você acredita no ser humano ainda? Eu acredito. Nós amamos o ser humano e é um privilégio a oportunidade
de falho como somos, sermos usados para somar na vida de alguém. É um privilégio que Deus nos dá e que eu agradeço muito todos os dias e peço para que Ele me sustente para conseguir manter isso, para que isso não acabe, para que faça a diferença realmente a minha vida na vida do outro, enquanto eu respirar. É um privilégio ser embaixadora da Nemasway. Obrigado. Eu me sinto honrada. É uma empresa que tem um cuidado em tudo que faz, extremamente dedicada, uma empresa que só cresce, só desenvolve, e com certeza vai chegar em lugares altíssimos, não tenho dúvidas disso. E ter a oportunidade de fazer parte disso. Quase no início, né? Do início. Nós estamos há 10 meses no multinível, na realidade. Na realidade, nós nascemos em plena pandemia, em 2021, mas a empresa até dia 8 de janeiro de 2024, nós éramos uma empresa de venda direta, com distribuição. Quando foi em janeiro de 2024, nós migramos para o multinível, porque eu vi que no multinível nós íamos para o mundo. E uma empresa, ela tem a função de se tornar altamente lucrativa, mas principalmente levar a mensagem dela para o mundo. Se uma empresa não estiver crescendo, ela está morrendo. Tudo aquilo que Deus quer que viva, viverá. Então eu creio que toda vez que eu pedi a Deus, Ele me atendeu também. Eu sei que eu não sou eterno, eu brinco que eu quero viver e vou viver até os 114 anos, até os 101 eu quero estar dando treinamento, mas eu sei que ninguém é eterno. Agora eu sei que aquilo que a gente faz, a gente não passa por esse mundo para não deixar um legado, não deixar algo que você fez, porque a gente está aqui emprestado, tudo aqui é emprestado, carro, a casa, essa casa de 8, 10 minutos que eu moro, ela é emprestada, não vai ser minha eterna. Porque daqui a sendo nada do que a gente daqui está por aqui. Mas eu tenho certeza disso, que eu nunca mais voltaria a passar aqui. Eu tenho certeza que nunca mais eu voltaria a passar por aqui. Portanto, todo o bem que eu puder fazer, eu vou fazer agora. Exatamente. Porque eu não vou ter outra chance de fazer de novo. Exatamente. Né? E então, eu agradeço a doutora por estar aqui. E você será convidada, aí pode vir quantas vezes você quiser, e sempre, algumas pessoas que quiserem fazer um tratamento com a doutora, entre em contato. Ela não cobra tão caro não, pessoal, ela não cobra, dá para você pagar numa boa. Dá para pagar, dá para pagar. Então, porque a saúde é a coisa mais importante que nós temos. Quando você perde a saúde, você perde tudo. Eu digo que graças a Deus, eu tenho 72 anos, eu nunca fiquei um dia no hospital. Eu nunca fui internado. Que privilégio. Eu nunca fiz uma cirurgia. Nada. Então, eu nunca tomei injeção. Eu nunca tomei um comprimido na minha vida. Eu não tomo comprimido de farmácia de jeito nenhum. Agora, eu tomo em média 10, 12 suplementos todo dia. Por isso que a minha pele de 73 anos de idade, quase, meu rosto, hoje não que eu tomei um tombo e caí. Mas tudo bem. Então, muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Se você falar algumas patinadas, alguma coisa que a senhora quer falar aí para os nossos ouvintes, Sim. Algum recado que a senhora quiser dar, a senhora está ali para falar o que a senhora quiser. Combinado. Bom, Pode falar olhando para essa câmera agora. Tá bom, agradeço, então, mais uma vez a oportunidade que o João me deu, a Edna, né, de estarmos juntos. O que eu gostaria de deixar uma pequena dica. Cuide de você. Tome tempo para isso. Isso não é regalia, não é coisa de alguns. Isso é importante para todos nós. Você só vai conseguir levar transformação para alguém que estiver ao seu lado. Você só vai conseguir cuidar da sua família. Você só vai conseguir cuidar dos seus clientes se você estiver bem. E para que você esteja bem, é importante que você cuide da sua saúde física. Faça uma atividade física, um exercício, existem tantos, escolha um. Eu não gosto de academia, não tem problema, vai fazer caminhada, não gosto de caminhada, vai nadar, vai andar de cavalo, vai bicicleta, pular, parado, você não é posta, fazer aula de zumba, alguma coisa que movimente. Nós fomos criados para o movimento. Por isso que o bebezinho nasce e ele se movimenta o tempo inteiro, porque nós fomos criados para o movimento. Se você parar de se movimentar, a vida vai parar também. Então, movimente-se, faça alguma coisa em relação a esse assunto. Cuide da sua saúde orgânica.
se alimente bem, evite os processados, invista mais naquilo que você descasca, que você corta, que você pode lavar e já comer, que não precisa cozinhar. São sempre as melhores opções. Busque a suplementação de qualidade, e aqui na empresa, na Nemazoe, você tem todas elas com extrema qualidade. Coloque na rotina do seu dia a dia para que você possa ter as suas vitaminas equilibradas, a sua pele bonita, para que você tenha mais disposição, desintoxique o seu corpo. Nós temos muitos suplementos que podem trazer esse resultado para você. Não venda aquilo que você não usa. Venda, e venda muito, porque isso vai trazer recursos para você, isso vai trazer satisfação, resultado, e também vai trazer transformação para as pessoas que estão ao seu redor. Mas use, experimente no seu corpo, para que você entenda aquilo que a pessoa vai poder provar também, para que você compartilhe aquilo que você vive. E cuide da sua saúde mental, da sua saúde emocional. Estude, se desenvolva, leia livros, aprenda uma língua diferente. Qualquer coisa que seja um passo a mais da onde você está. Andressa, eu não sei nem ler, nem escrever, não vou aprender nunca. Vai. Claro que vai. É só você dizer que vai e buscar alguém que comece a te ensinar. Nós temos possibilidade de aprender muitas coisas, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Busque um desenvolvimento nas suas questões mentais, cognitivas, e também cuide da sua saúde emocional. Faça terapia. Busque uma abordagem que seja congruente com o que você acredita. Nós temos muitas abordagens na psicologia, nós temos terapeutas de qualidade que podem trazer um bom resultado, que podem te ajudar com os seus traumas. Busque essa ajuda para que a sua vida emocional tenha equilíbrio. E aí sim, vai ser fácil viver a vida relacional e vai ser possível viver abundantemente ainda nessa terra. É possível, e esse é o nosso desejo, o meu desejo para você, o desejo da Nemazoe para você, que você viva abundantemente em todas as áreas do seu corpo, porque nós somos um ser integral e nós podemos te ajudar com isso. E se você gostou, e com certeza gostou desse podcast, você assista ele do começo ao fim. Você assista ele e indique para alguém, porque isso está ficando gravado, foi gravado, porque você não tem ideia o valor da palavra na hora certa, dita na hora certa. É como, olha, pérolas em bandeja de ouro. Então, quer dizer, a palavra tem um poder de cura, poder de morte. Não tem nada mais poderoso do que a palavra. Ela é mais poderosa do que a bomba atômica, porque a bomba atômica só é jogada se um homem der a palavra. Então, toma cuidado com as palavras que você diz, principalmente para você mesmo. É verdade. Quando você diz assim, eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, não tem sorte, não nasceu, você está minando, você está matando os teus sonhos. E quando você para de sonhar, não importa se você tiver 18 ou 88 anos, você começa a morrer. O homem tem exatamente a idade, o tamanho, o formato dos seus sonhos. Por exemplo, eu já passei dos 70, já faz alguns anos que eu passei, mas eu continuo sonhando como um garoto, porque eu não tenho mais 72 anos. Eu tinha, já passou. Eu quero saber como eu vou viver daqui para frente. É daqui para frente que o vivido não volta mais. Então eu quero saber onde eu vou morar. Eu conheço 47 países. Quantos países vou conhecer? Quantas pessoas eu vou ajudar? Quantos milionários eu vou fazer? É isso que me interessa daqui para frente. O meu passado é um velho conhecido, mas eu não mudo ele. O meu futuro é um ilustre desconhecido, mas eu posso mudar ele. O meu futuro é um carro sem motorista. No nosso caso, é uma nave com motorista, porque eu estou pilotando essa nave. Eu estou sabendo exatamente de onde eu vou levar você. Se você estiver nessa nave, ela já começou a voar, ela já está voando a 5 mil por hora. Ela vai chegar a 48 mil km por hora. 48 vezes mais rápido que o som da minha voz. Então, entre na nave e vamos. A nossa nave não dá ré. A nossa nave só vai. Então, está na hora de você tomar esse foguete. Maravilha. Beijo no coração. Beijo da doutora aqui. Obrigada, João. Que Deus abençoe você, doutora. Que Deus mande mais pessoas como você para essa terra, para tornar esse planeta bem melhor. Obrigada, João, pelo carinho. Que Deus te abençoe também. Abençoe a empresa e estamos juntos. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá.